Olá. Hoje a gente vai explorar um material assim denso e que atravessa gerações provocando debate, né? Temos aqui trechos do Manifesto Comunista. A missão é entender os argumentos centrais sobre história, classes e a visão de futuro que ele apresenta. Exatamente. Vamos focar em como o documento descreve a história através de conflitos e como ele analisa o surgimento, da burguesia e do proletariado como forças centrais da modernidade. Certo. Vamos examinar o papel que o texto atribui a cada classe e a rota proposta pelos autores. É importante dizer, sempre nos atendo ao conteúdo que a gente selecionou aqui. Perfeito. Então, vamos mergulhar nisso. A largada já é forte. A história de toda a sociedade até hoje é a história das lutas de classes. Uma afirmação e tanto. Sim, o texto traça essa linha, sabe? Desde opressores e oprimidos em diversas épocas. Homem livre e escravo, patrício e plebeu, senhor feudal e servo. Uhum. Argumentando que essa luta, que ele chama de incessante, sempre resultou ou na transformação revolucionária da sociedade ou então na ruína comum das classes em conflito. E como é que era moderna entrar nisso? O texto diz que ela simplificou as coisas. Como assim? Argumenta que sim, que a sociedade burguesa moderna, que veio depois do feudalismo, ela não acabou com os antagonismos de classe, mas, teria simplificado, Simplificado como? dividindo a sociedade cada vez mais em dois grandes campos. Inimigos, a burguesia e o proletariado. Aí a análise detalha essa ascensão da burguesia, desde lá dos burgos medievais até ela se tornar a classe dominante com a grande indústria. E aqui tem um ponto que me chamou a atenção. O texto diz que a burguesia, não como uma força, digamos, conservadora, mas como altamente revolucionária. Isso parece um pouco contraintuitivo, não acha? Parece, né? Mas o argumento é que a burguesia teve sim um papel revolucionário ao destruir as relações feudais, patriarcais, aquelas tidas como idílicas. Certo. Onde ela dominou, o texto diz que ela substituiu todos aqueles laços antigos por um só. O interesse nu e cru, o pagamento à vista. Profissões que antes eram veneradas, médico, jurista, padre, poeta, cientista, teriam sido transformadas em trabalho assalariado. Viraram empregados da burguesia, basicamente. Exato. E essa revolução seria constante. A burguesia é forçada pelo próprio sistema a transformar sem parar os instrumentos de produção e, com isso, todas as relações sociais. Até os laços de família, olha só, teriam sido reduzidos a meras relações monetárias, segundo o texto. E essa revolução não ficou só local, né? Ela se espalhou. Sim, a necessidade de mercados sempre maiores empurraria a burguesia a se estabelecer em todo lugar. Isso levou à criação do mercado mundial, à submissão do campo pela cidade, à centralização dos meios de produção, da propriedade. E, claro, do poder político também. Consequentemente, a centralização política, criando um mundo à sua imagem e semelhança. É o que o texto diz. Mas essa força toda, ela não seria, incontrolável? Não corre o risco de sair do controle? Então, o texto usa uma metáfora interessante, a do feiticeiro que já não consegue controlar os poderes ocultos que invocou. As crises comerciais periódicas, que são vistas como epidemias de superprodução, são apresentadas como uma contradição que é própria do sistema, sabe? Ameaçando a existência da sociedade burguesa. Basicamente, a burguesia teria forjado as armas da sua própria destruição. E quem usaria essas armas? Aí que entra o proletariado na história. Exatamente! A classe dos operários modernos. Aqueles que, segundo o texto, só vivem enquanto encontram trabalho e só encontram trabalho enquanto esse trabalho aumenta o capital. São descritos quase como peças, né? Mercadorias. Sim, como mercadoria, apêndices da máquina. E com o desenvolvimento da indústria, as condições de vida se nivelariam por baixo, os salários tenderiam a cair e isso unificaria os interesses deles, levando à formação de associações de lutas. E nesse cenário todo, como é que os comunistas se colocam, segundo o próprio manifesto? O que eles dizem ser? Olha, eles afirmam que não são um partido separado dos outros partidos operários. Dizem que compartilham os mesmos interesses do proletariado em geral. Mas tem alguma diferença? Tem duas distinções que eles apontam. Primeiro,
Destacar os interesses que são comuns a todos os proletários, não importa a nacionalidade. E segundo, representar sempre o interesse do movimento como um todo. O objetivo imediato seria organizar o proletariado como classe, derrubar a dominação da burguesia e conquistar o poder político. Isso leva a gente para aquele ponto que sempre gera faíscas. A questão da propriedade privada. Como é que o texto trata disso? É abolir tudo? Então, a chave é uma distinção que o texto propõe. O alvo seria a abolição da propriedade burguesa. Não qualquer propriedade. Não. Eles definem essa propriedade burguesa como a propriedade privada moderna, aquela baseada na exploração do trabalho assalariado. O capital é visto como um produto coletivo, uma força social. Entendi. A ideia seria transformar o caráter social dessa propriedade, tirar o caráter de classe dela, não abolir a propriedade pessoal que vem do trabalho próprio. O texto até argumenta já estaria sendo destruída para a maioria pela própria indústria. Faz sentido na lógica deles. E o texto também rebate outras críticas, né? Família, pátria. Sim, rebate a acusação de querer abolir a família, dizendo que a família burguesa já se completa na ausência forçada de família para o proletário e na prostituição. E sobre a pátria vem aquela frase famosa: os operários não têm pátria. Além dessa questão da propriedade burguesa, que outras medidas eles sugerem lá? Porque eles chamam de países mais avançados, o texto lista alguns exemplos, tipo imposto fortemente progressivo, abolir o direito de herança, centralizar o crédito e os transportes nas mãos do Estado, trabalho obrigatório para todos, unificar agricultura e indústria e educação pública e gratuita para todas as crianças. Entendi. E, além de definir o que é o comunismo deles, o manifesto também critica outras visões socialistas da época, certo? Certo, tem uma parte que é dedicada a isso. Critica o que ele chama de socialismo reacionário, que seria o feudal, o pequeno burguês. Por quê? Porque na visão do manifesto, eles tentam andar para trás na história ou preservar interesses de classes que já estavam decadentes. Critica também o socialismo conservador ou burguês, que buscaria só corrigir alguns problemas sociais para garantir a sobrevivência da própria sociedade burguesa. É tipo um remendo. Isso. E, por fim, critica o socialismo e comunismo crítico utópicos, tipo Saint-Simon, Fourier, Owen. Reconhece o valor inicial deles, mas aponta que surgiram numa época em que a luta de classes ainda era incipiente, e que eles rejeitavam a ação política, a revolução do proletariado, propondo só modelos ideais meio que de cima para baixo. Ok. Então, se a gente fosse destilar a lógica central do que a gente leu aqui, seria mais ou menos assim. A história é movida pela luta de classes, a burguesia revolucionou o mundo, mas, ao fazer isso, criou o proletariado e as crises que levariam à sua própria queda. Exato. E a proposta comunista é a organização desse proletariado para tomar o poder e criar uma nova sociedade, sem a propriedade burguesa. Acertei a linha. Essencialmente isso. O texto apresenta essa queda da burguesia e a vitória do proletariado quase como resultados inevitáveis do próprio desenvolvimento industrial. Argumenta que a burguesia se torna incapaz até de garantir a existência dos seus próprios trabalhadores dentro do sistema dela. Interessante essa perspectiva quase determinista, né? De um destino traçado pela própria história industrial. Fica aí a reflexão, baseada só nesses trechos que vimos. Como será que essa visão da história como um motor, com destino quase certo, ainda impacta a forma como as transformações sociais são percebidas ou até buscadas hoje em dia? É algo para a gente pensar, né? Com certeza. Bom, por hoje é isso. Até a próxima exploração de ideias.